Olá, bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual Civil, tratando agora de teoria geral dos recursos. Nós vamos utilizar algumas questões para abordar os principais aspectos, são as questões que foram enviadas no material didático. Então, temos a primeira questão que diz o seguinte: em relação aos recursos previstos na legislação, analise os itens abaixo. Item 1. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, aplicando-se-lhe as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal. Correto. É bom a gente já pontuar que o recurso adesivo ele se submete às regras, ao trato que é ocasionado ao recurso principal. Então, até aqui essa questão está correta, principalmente quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, independente de eventual desistência do recurso principal. Essa é a questão errada, esse é o erro, é o ponto errado da questão, porque uma vez que houver desistência do principal, segue aquela regra, o acessório segue o principal. O recurso adesivo é acessório, o recurso fundamental ali, o recurso base, uma vez que ele tenha sido objeto de desistência do seu autor, não há como subsistir o recurso adesivo, ok? Então, está errada a primeira alternativa. Segundo item, o recorrente poderá a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Sim, exatamente, é uma faculdade do próprio recorrente desistir desse direito de recorrer. A desistência, inciso 3. A desistência do recurso não impede a análise da questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos, ou seja, a parte ela deu ali o start, ela começou o prolongamento daquela relação processual. Entretanto, uma vez que haja um interesse público envolvido, como é o caso da repercussão geral, como é o caso das ações que tem um trato coletivizado, como é o incidente de resolução de demandas repetitivas, aí não depende mais apenas do interesse da parte em recorrer, termina por ser algo de interesse não mais privado, interesse público, portanto, o rito prossegue. Então, a alternativa aqui, que tem as corretas, são as número 2 e número 3. A primeira está errada, então é a letra D. O gabarito é a letra D. Bem, questão 2. Assim diz o enunciado. Segundo o Código de Processo Civil, sobre a definição de recursos cabíveis, marque C para certas e E para erradas. E após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta, você vai escolher ali a assertiva, certo? Então, vamos julgar as questões, as afirmativas. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Trata-se do efeito devolutivo. Em regra, os recursos, eles realmente não impedem que a parte já faça já prossiga para os atos satisfatórios da sua pretensão. Esse é o efeito devolutivo sem o acompanhamento do efeito suspensivo.
Mas a lei, como diz aqui corretamente a assertiva, pode colocar aí alguns casos excepcionais, como é a ideia do agravo de instrumento e outros que também serão estudados mais à frente. Mas já fica aí como teoria geral, introdutória dos recursos, a visão de que, em regra, os recursos eles não suspendem a eficácia da decisão. É correta essa assertiva. Segundo a assertiva diz, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O que está sendo delineado nessa assertiva? Vocês provavelmente já identificaram aí que há noções já vistas em outras partes do estudo do direito processual. Trata-se do periculum in mora e do fumus boni iuris. Então, assim, se houver risco de grave dano, existe algum perigo, e se tiver também uma probabilidade, uma fumaça, né, de probabilidade de provimento, indícios de que aquele direito, ele é plausível, então o relator pode, ainda que de regra o recurso ele não possua o efeito suspensivo, o relator pode sim conferir esse efeito suspensivo ao recurso. Isso será analisado no caso concreto. Bem, agora temos, então está correta a primeira assertiva e a segunda assertiva. Agora temos a terceira assertiva. O recurso pode ser interposto pela parte vencida apenas. Senhores, sempre que nós observarmos essas palavras categóricas, apenas, todo, nenhum, cuidado, tenham atenção, porque isso restringe por demais o andamento daquela evolução processual e acaba sendo realmente, em direito é muito difícil não haver uma exceção, é tudo realmente analisado, ponderado em função dos princípios. Os próprios direitos costumam sempre ser restringidos em algumas hipóteses. Então, escrever a ideia de apenas limitar é uma ideia perigosa, né? Então, isso aqui torna realmente a assertiva errada, porque a parte vencida ela é uma das legitimadas, né, para interpor o recurso, sendo que nós vamos ver aqui que no artigo 996, o recurso pode ser interposto, segundo a letra da lei, pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público. Entende? Aquele terceiro que não é nem autor nem réu, e entretanto será atingido pelos efeitos daquela demanda. Muito embora os efeitos sejam interpartes, há, é claro, modificações de relações jurídicas e processuais que podem alcançar pessoas não originariamente participantes daquela demanda. Se essa pessoa se sentir lesada, ela vai entrar nessa ação como terceiro interessado, vai ali demonstrar os pressupostos processuais aplicados à área recursal, os requisitos de admissibilidade, e sim terá legitimidade para prosseguir aí nessa irresignação pela via do concurso. Por outro lado, o Ministério Público, como fiscal da lei, também terá a obrigação de atuar, também como agindo ali pela tutela do interesse dos vulneráveis, dos incapazes. Então, realmente, a alternativa não poderia ter limitado apenas a parte como legitimado para recorrer. Portanto, a sequência correta é C, que está aqui na alternativa A. Próxima questão que vamos analisar diz o seguinte: assinale C para correto e E para errado. É uma prova para juiz leigo do Paraná. Mais uma vez,
creio aqui que seria um caso concreto, né? Não, é uma ideia conceitual também. O pedido de reconsideração não comporta sequer conhecimento, dada a sua inexistência junto ao sistema processual vigente. Pedido de reconsideração não comporta sequer conhecimento, ou seja, não cumpre os pressupostos exigidos para ser caracterizado um recurso, um prolongamento da relação processual. De modo que agir diferentemente seria malferir regra de ordem pública, bem como o princípio da taxatividade dos recursos e da unirrecorribilidade das decisões. Exatamente, nós temos toda uma taxatividade, a tipicidade recursal, de que em cada hipótese cabível, é possível o ataque pela via de um recurso determinado em lei. Isso é regra geral. E uma mesma decisão, ela não pode ser atacada por dois recursos diferentes sob o mesmo fundamento, ok? Porque, por exemplo, nós veremos mais à frente aí que há decisões judiciais que podem ser atacadas pela via dos embargos de declaração ou pela via da apelação. Então, o fundamento desses dois recursos que estão incidindo sobre a mesma decisão deve ser diferente. Os requisitos são diferentes. Agora, isso também é excepcional, porque, via de regra, há a unirrecorribilidade dos atos jurisdicionais. Para adiantar para os senhores, nós temos que os atos jurisdicionais que serão alvejados aí pela via recursal, eles podem ser ordinatórios, podem ser decisões interlocutórias ou podem ser sentenças. Os atos ordinatórios são aqueles atos meramente administrativos de organização que podem inclusive ser delegados para servidores que trabalham ali naquele mesmo âmbito judiciário. Por outro lado, as decisões interlocutórias são proferidas no bojo do processo, onde ainda não se encerrou a relação processual. E as sentenças, por outro lado, são aqueles provimentos jurisdicionais que têm a finalidade de concluir aquela relação processual nos termos dos artigos 485 e 487. Então, embora haja, por vezes, uma continuidade dessa relação, mas a ideia da sentença é, por fim, aquela lide, por fim, aquele litígio. Bem, para cada um desses atos, há diferentes recursos. E o que a questão diz aqui, nós estamos aproveitando para expor um pouco da teoria geral dos recursos, o que a questão diz é que é exatamente isso. O pedido de reconsideração não encontra-se no rol taxativo dos recursos, portanto, admiti-lo seria violar o ordenamento jurídico vigente. Ele prossegue o enunciado conceituando: pedido de reconsideração é afeto ao direito administrativo, o que, evidentemente, não se aplica ao juizado especial cível, são ritos diferentes. Embora o processo civil, a sua teoria geral seja muito abrangente, ela é usada subsidiariamente nos outros sistemas. O processo civil é usado subsidiariamente ao processo do trabalho, subsidiariamente ao processo tributário, ao processo administrativo, mas eles têm regras próprias, inclusive uma delas é esta regra da existência do pedido de reconsideração,
que é feito ali antes daquela decisão prosseguir, né, para o segundo grau de análise, mas no juizado especial civil, nas varas cíveis, isso não ocorre, não existe a previsão no Código para tal recurso. A jurisprudência ressalta que não há no direito brasileiro a figura do pedido de reconsideração, em que pese a prática reiterada dos pedidos de reconsideração, a ausência de previsão legal expressa. Não há como apreciá-los como sucedâneo recursal, dirigido ao próprio juiz da causa, cabendo, como cabe à parte querendo impugnar decisão, valer-se do recurso previsto em lei, com efeito, cabendo, como cabe, à parte requerer recurso previsto em lei. Com efeito, o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender e nem de interromper o prazo para a interposição de eventual recurso cabível. Então, no direito administrativo, como é que acontece? A parte interpõe os dois. Ela atravessa a petição de reconsideração e também já distribui a sua peça recursal, porque uma não suspende o prazo da outra. Então, está absolutamente correto. Aqui, o processo civil realmente não trata de reconsideração. O gabarito dessa questão é certo. Vamos encerrar esse vídeo, porque já está grande. Vamos prosseguir a análise das questões no próximo vídeo.